Fala pessoal, Fabiano Capri. Hoje nós estamos aqui com o querido Serginho, reverendo. Vamos conversar bastante sobre as crianças, sobre o momento, né, que nós estamos passando na cidade de forma geral, no mundo, né? Reverendo, obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por poder ceder um pouquinho, né, da sua experiência para nós. Fique à vontade, se apresente, fale um pouquinho de você. Vamos lá. Fabiano, obrigado pelo convite. Nós somos companheiros de muitos anos já, desde a pastoral. Eu fico muito orgulhoso de poder estar aqui apoiando o seu trabalho. Acho fundamental a gente democratizar a comunicação e poder falar com as pessoas sobre esses temas tão importantes como é a questão do menor. Então é uma honra poder estar aqui com vocês e estou à disposição. Bom, vamos lá. Vamos começar entrando pelo tema, né, mais tranquilo que nós temos, que seria a fé na infância. Reverendo, a gente sabe que, né, existem algumas formações que são fundamentais para que a gente consiga ter pessoas melhores, né? E uma delas, a gente tem aí várias discussões que comprovam que a religião, né, a fé de forma geral, não a religião, mas a fé de forma geral, é algo que tem feito a diferença em pessoas melhores, em situações que ajudam na reflexão de melhores escolhas. Como é que você tem visto esse momento da sociedade onde as pessoas não têm tanto interesse, não digo nem na religião, que a religião é algo individual, né? Mas não tem tanto interesse na fé, em praticar a fé, em mexer na gavetinha ali, né, da fé, que a gente vê que as pessoas têm deixado isso de lado. Claro que a fé é individual, a fé é dentro de cada um sabe o que faz, mas a gente tem visto o retorno disso na sociedade. A gente tem visto a sociedade caminhando para um cenário que, se a gente for parar para fazer uma projeção, não é tão bacana. A gente tem tido guerras, a gente tem tido momentos de preconceito, de agressão, de violência verbal. Vamos entrar um pouquinho nesse tema, vamos lá. Eu acho a fé uma categoria fundamental na formação humana. E você fez muito bem em separar fé de religião. Porque nós vivemos um momento, inclusive aqui no Brasil, muito forte da propagação das igrejas e da religião institucional. Ela necessariamente não é uma experiência de fé. Ela pode ser uma experiência que congrega pessoas, ela pode ser uma experiência de socializar pessoas, mas ela não é uma experiência de fé. Dado a ver inúmeras crianças e jovens que são conduzidos às igrejas pelos pais, mas não continuam depois. A gente fala no âmbito mais tradicional, geralmente fazem a primeira e última comunhão, junto, no mesmo dia, não é? Ou a forma que as instituições têm para receber esse jovem e essa igreja estão, de fato, em alguns lugares muito atrasadas ou com muita dificuldade. Então, igreja e religião é uma coisa. Agora, a experiência de fé é outra. E ela vai se modificando conforme, eu acredito mais, conforme a classe social. Então, você tem, por exemplo, na área mais periférica e nas classes mais populares, uma dificuldade maior ainda com relação às doutrinas tradicionais. Então, você vê, quem não tem naturalmente uma experiência benéfica do pai e não tem uma imagem de pai estruturada, já tem um empecilho para o discurso religioso judaico-cristão, onde Deus é pai. Se meu pai não é legal, Deus é pai, Deus também não deve ser muito legal. Então, e isso dificulta a continuidade da caminhada de fé. Então, se eu sou criança, se eu sou jovem, eu já sou abordado por um discurso
preconceituoso, por um discurso agressivo, por um Deus que me vigia, que me pune, que me persegue, com certeza eu não vou ser um jovem que vou caminhar na experiência de fé. Eu vou viver aquela primeira infância tutelado pelo meu pai e pela minha mãe, naquela experiência, mas não vou continuar. Esse é um fenômeno que abrange grandes igrejas evangélicas, não é? Que os pais levam, mas que depois o jovem não continua. E não continua justamente por isso, porque não há uma experiência individual no caminhar da fé. Há, na verdade, um choque com a imagem de um Deus desassociado com a vida, desassociado com a realidade, e que geralmente ou é um super-homem, ou é um super-juiz, ou um super-vigia. Dificilmente vai ser um Deus parceiro, um Deus do perdão, um Deus do amor, um Deus que está junto com você na caminhada, um Deus que te acolhe. E aí, essa crise é que eu acho a grande dificuldade. Sem dúvida, Fabiano, para a formação da juventude, principalmente nós aqui no Brasil, a experiência de fé é grande. E ela se traduz, ela se modifica. Porque eu posso não ter fé na instituição, eu posso não ter fé na doutrina, mas eu tenho fé no meu time. E quando meu time vai jogar, eu vibro, eu fico feliz, eu tenho uma experiência de transcendência junto com a torcida do meu time, ou da minha escola de samba, ou do meu artista musical. Quando ele se apresenta, eu fico em êxtase. Aquilo é uma iniciativa de fé. Está aí as próprias experiências que nós estamos tendo de ídolos no Brasil, como depois isso acaba sendo, a longo prazo, efêmero, a longo prazo se dissolve no ar, porque, né, ainda mais no nosso país, que nós temos cada ídolo um pior do que o outro, né? Então, mas é uma experiência. Então, nós não temos como tirar, isso é do nosso povo. Nosso povo é um povo de fé. Talvez se a gente não tivesse tanta fé, a gente já tinha abandonado isso aqui, né? Já tínhamos ido embora daqui. É a fé que faz com que a gente suporte todas as mazelas e os desmandos que o nosso povo sofre. Mas, sem dúvida nenhuma, nessa primeira infância, o fundamental, e eu acredito isso, eu creio muito nisso, seria privilegiar a experiência da reconciliação, a experiência do amor. Então, pai e mãe que estiver me ouvindo, a melhor forma de investir na fé do seu filho, a melhor forma de investir na fé da sua criança é investir na linguagem, investir no tratamento do amor. É o único caminho que você pode chegar a Deus. Porque o amor, ele vai inevitavelmente, nesse labirinto de tantas imagens equivocadas de Deus, ele vai conduzir você para a imagem real de Deus, pelo menos o Deus de Jesus Cristo, que é amor. Então, a luta contra a violência, a luta contra os desmandos, a luta contra a miséria, a luta contra a dificuldade, só se vence com um discurso de esperança e de amor. É lógico que quando tem amor vai ter esperança. Então, eu acho que é fundamental. É fundamental que as crianças não percam isso. Alguns pais da fé dizem isso, né? Há um santo muito querido da igreja que dizia isso, que enquanto nascerem crianças, é sinal de que Deus está ainda de bem com a humanidade. Então, eu fico muito triste quando eu vejo as crianças serem conduzidas para uma instituição, para uma igreja, para uma religião, e voltarem com um discurso que não é de amor, é de exclusão. Então você não é de Deus, Deus não gosta de você, Deus vai te castigar, Deus está te punindo, Deus vai acertar as contas com você. E é um Deus, nossa, que no primeiro momento de independência, com Deus 15... com um chicote na mão. Com um chicote na mão, e cobrando, e você tem que fazer isso, fazer aquilo, e não pode... Não pode isso. Algumas vão implicar no corte de cabelo, vai implicar, imagina, logo na juventude, na adolescência, que a criança começa a ter a sua experiência de individualidade. Essa cor, essa roupa. Essa roupa. E aí, claro que é um Deus que eu quero o mais rápido possível descartar e colocar fora.
Então eu acredito que a melhor experiência, se você é mãe, se você é pai e quer cultivar uma experiência de fé, cultive o amor. Cultive a linguagem do amor, da tolerância, do aceitar, do ter esperança de que a coisa vai melhorar. Essa é a mensagem de Jesus Cristo. Tinha um líder que falava assim, parcimônia e empatia, né? Exatamente. Um líder religioso que, né, que fez parte da minha formação, falava muito isso nas suas palestras, né? Então, eu acho que é isso. E também não só aquela ideia de que o amor é aquilo que você fala. Não, muitas vezes é algo que você faz, alguma forma que você faz, alguma atitude que às vezes de forma automática, né? Mas são formas de você demonstrar o amor, de você trabalhar o amor. E as instituições religiosas têm muito isso, né? Porque você tem a parte, né, da nave, que você tem os cultos, as missas, os momentos de encontro. Você tem as ações, que é onde você faz algum tipo de serviço para a comunidade, para a sociedade. Você tem um momento, às vezes, de estudo, que você senta lá e vai escutar alguém que tem mais experiência que você, transmitir isso. Então, as instituições religiosas, de forma geral, têm uma estrutura melhor de passar as várias formas de amor. Você pode ter o amor estudando, você pode ter o amor sentado ouvindo, né, nas reuniões, você pode ter o amor na ação. Fabiano, né? Olha, obrigado pelo gancho que você deu, porque é bom até a gente esclarecer. Quando eu falo amor, eu não estou falando de um sentimento. Sim, infelizmente, a nossa sociedade consumista, a nossa sociedade de exploração, ela vai falar do amor do sentimento. Não, para nós cristãos, esse amor não vale. Para nós, o amor não é um sentimento. Para nós, o amor é um mandamento. Sim. Não tem nada a ver com o que eu estou sentindo. Tem a ver com o que eu sou impugido, que eu sou obrigado, que eu sou congregado a ter. É um mandamento. Então, isso faz toda a diferença. Porque, eu não gostei, eu fui na igreja e fui maltratado, não gostei da cara daquela pessoa, ou não gostei disso, daquilo, e aí fica tudo no campo do gostei, do sentimento. Não, é um mandamento. Eu acho que a criança e a primeira infância tem tudo a aprender com isso. Esse é um grande ensinamento que os pais têm que dar. Como mandamento, você não pode fazer isso, você não pode não dividir o lanche com seu amiguinho, você não pode brigar com seu amiguinho, você não pode... outro dia eu vi uma cena engraçada dois irmãos, e vi na internet, dois irmãos, um irmão fez lá uma coisa errada e o outro irmão foi denunciar o irmão, foi lá pro pai falar, olha, ele fez isso de errado e tal, e o pai fala, não, você não pode vir aqui falar mal do seu irmão, brigar com ele, é seu irmão, você tem que ir lá ajudar ele. O sentimento de explicar que não é o que você está sentindo, é o que você conscientemente está optando. O amor é um mandamento, tem nada a ver com sentimento. Sentimento aí tem hora que né? E o pior, muitas vezes, infelizmente, as igrejas não transpassam, não tem essa facilidade de ensinar, não tem, né? A nossa catequese às vezes não deixa isso claro, que independente de você gostar ou não gostar, a proposta de Jesus é essa, ame seu inimigo, ame seu oposto, sim, ame aquele que te contradiz. E isso é difícil ensinar, porque tá contra toda essa sociedade que é muito queridinha no seu gosto, não gostei, não quero mais, pronto. E é uma das coisas, é engraçado você falar isso, né, da igreja, porque é uma das coisas que a gente vê muito, principalmente a gente que está na área, né, empresarial. Cara, às vezes você está do lado ali de um cara que você tem um contrato com ele, você não gosta dele, você não é obrigado a gostar dele, você não é obrigado a aceitar ele, você é obrigado a respeitar um contrato que de repente você tenha, algo que de repente você esteja fazendo. Então, vamos falar como se fosse na situação comercial. Você tem ali um contrato, você tem ali algo que... E você tem que sentar na mesma mesa. Você pode não gostar, você tem todo o direito de não gostar, de não suportar, mas aí a hora que você sentar para negociar, a hora que você sentar para conversar, você tem que conversar, você tem que fazer o que tem que fazer. É aquele momento que é onde você, não, peraí, vamos separar o negócio aqui. Eu tenho algo que eu preciso falar e eu sei que eu tenho algo que eu preciso ouvir, mas nós estamos na mesa para negociar e nós vamos partir para esse princípio básico de relacionamento. O amar o inimigo, ou amar o contraditório, é permitir que ele exista.
Sim. Porque nós estamos numa sociedade que não pensa que nem eu, pronto, eu deleto. Né? Que é a palavra mais mágica que a informática nos trouxe. Eu mato, eu excluo, eu quero matar o meu inimigo, eu quero que ele não exista. E isso, infelizmente, é pregado claramente nas igrejas. Infelizmente, nós temos, dentre tantas violências que a igreja prega, essa foi uma. Historicamente, inclusive, foi uma. Está na história da nossa igreja. Quer dizer, amar o inimigo eu não concordo com nada que você está falando, não concordo com a forma que você está vivendo, não concordo, mas eu permito que você viva. Eu garanto o direito que você viva. Eu luto para que você tenha a sua liberdade, eu luto para que você tenha a sua vida. E isso é uma tarefa dificílima. E é aquela situação de treinar todo dia, né? Porque assim, quando você tem alguém que discorda de você e que briga com você, é aonde que vai fazer você efetivamente crescer, porque você tem que estar indo buscar conhecimento, você está tendo que treinar, você tem que estar todo dia indo buscar algo que te dê fôlego e te dê ânimo para que você consiga vencer aquela situação. O seu maior inimigo é sempre você mesmo. Quando você consegue entender isso aí, acho que você consegue mudar de fase, né? Vamos falar assim. E olha, nós não vamos fazer aqui uma conversa de comadres, né? Você conhece seu amigo reverendo, nós vamos tirar um fogo aqui. Nós estamos falando de experiência de fé. Agora, se a gente for falar de experiência de igreja, aí a gente tem que tomar todo o cuidado possível. Porque algumas igrejas, inclusive, foram extremamente negativas para a criança. Foram extremamente violentas com as crianças. Não é? Eu fico imaginando o grande dilema que deve ter um pai e uma mãe. Leva o meu filho à igreja? Qual igreja? Porque dependendo da igreja que eu levar, meu filho vai ser violentado. Meu filho não violentado só intelectualmente, com maluquices, não violentado apenas sendo levado a uma coisa aleatória, uma filosofia maluca, não é? Gente que não crê que quer negar a ciência, negar a evolução humana, mas pior, violentado fisicamente. Não é? Nós tivemos aí casos e casos de pedofilia e de violência crua com as crianças, não é? Inclusive, na Europa você vê muito isso, muita campanha de dizer, garanta a fé do seu filho, não leve ele à igreja, não deixe ele chegar perto da igreja, porque aí acaba com a fé, acaba com tudo, vai criar um trauma pro resto da vida. E a Igreja Católica Romana, a gente viu agora no encontro do Papa em Portugal, em Lisboa, as diversas declarações que o Papa teve que se encontrar com pessoas que foram feridas pela igreja, jovens e crianças que foram feridas pela igreja. Então, claro... Eu acho que ali foi a concretização do que nós estamos falando de amor, né? Que é quando ele... Não, peraí. E isso tem sido vinculado também na internet, uma outra situação de que um rapaz que matou várias pessoas, tal, e um dos pais, várias mães e pais indo lá, não, eu quero que você morra, eu quero isso, eu quero aquilo, e um pai foi lá e deu o perdão, que foi quando o cara, né, no julgamento, a pessoa, o assassino se desmontou, porque ele estava ali montado naquela defesa, tal, e quando o pai fala para ele, não, eu te dou o perdão e eu quero que você siga a sua vida, tal, ali desmontou aquela situação. Então ali nós temos tido a oportunidade de ver os vários momentos diferentes de amor para que a gente consiga evoluir nessa linha. Eu particularmente vejo com bastante simpatia as ações do Papa Francisco de ter tolerância zero, de não encobrir, de não esconder e de colocar publicamente essa ferida da igreja. Nós seguimos a mesma linha, a Igreja Anglicana tem a mesma linha, né? Tanto que a gente fala aqui no Brasil que quando um padre é pego na violência com uma criança, ele é denunciado à polícia, não transferido de paróquia, não é? Então, de fato, eu acho que o Papa Francisco faz um bom trabalho no sentido de tentar limpar a igreja desse mal, né? Que não é um mal de agora, não é uma coisa que aconteceu agora, é um fruto da nossa século XXI. Não é à toa que Jesus fala que se você encostar numa criança, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no rio. Jesus já falava isso naquela época. Sim. Quer dizer, não é um mal de agora.
Então, claro, nós estamos falando da criança e da importância dela ter uma experiência de fé. Um trauma desse destrói qualquer tipo de experiência, inclusive de vida, já traumatiza. E da família, né? E da família, claro. Então, eu acho que uma boa experiência de fé, uma boa experiência de igreja, de testemunho de igreja, é fazer essa faxina que o Papa Francisco propõe. Ser extremamente caridoso com quem está doente. Claro, a igreja é mãe, ela não pode abandonar um filho doente, mas também extremamente rígida em evitar que essa doença se propague e que se continue livremente, escondida. E a gente sabe que durante anos, né, essa foi a prática. A prática foi esconder, a prática foi botar para debaixo do pano e levar para lá e para cá. Quantas famílias perderam a fé, quantas crianças tiveram sua fé maculada por esse câncer que dominou e que domina em alguns aspectos várias igrejas. Então eu acho que é fundamental, pai e mãe, que a sua criança, na sua formação, aprenda a ter experiência de fé. E que a experiência de fé dela não seja só no artista, não seja só no time de futebol, não seja só no momento de festa que ela tem. Né? A transcendência dela não seja tão pequena. O meu time de futebol, minha escola de samba. Não. Conduza ela para que tenha uma experiência de fé mais verdadeira no amor. No amor. Não tem evangelho maior, não tem escritura maior do que o amor. Tem gente que consegue levar a criança para a igreja, e a criança aprende toda a história da salvação, consegue decorar as escrituras, mas não divide o lanche. Não divide o lanche e não aceita o diferente. É como letra morta, né? Aprendeu, mas não vivencia nada. Vivencia o amor, é a melhor coisa que tem. Eu acho que são alguns exemplos, né, que podem ajudar nessa transformação. Né? Eu acho que é basicamente isso. A gente acompanha aí alguns trabalhos, né, como, por exemplo, Marmita. Eu tive sábado passado no Centro Luiz Monteiro, que faz um trabalho de café da manhã todos os dias, né, e aos sábados eles fazem a janta. Então a gente estava conversando justamente isso lá. É obrigação? Não, não é obrigação. O que eles estão fazendo ali é uma demonstração de amor ao próximo, de cuidado, né, de forma geral da sociedade. E nós estivemos lá justamente para conhecer como era essa rotina deles no sábado, né, essa experiência, porque nós fazemos um trabalho, né, junto também acompanhado agora pela Secretaria Social, de Marmita na Rua. Então ela está acompanhando todos os trabalhos que aparecem na cidade e tal. Então ela está buscando entender toda essa dinâmica que acontece na cidade, justamente para auxiliar. Né? Nós tínhamos lá na Missão Anglicana um grupo de pessoas ligadas ao samba, das escolas de samba. Foi uma experiência maravilhosa, há uns 3, 4 anos atrás. E que se encontravam uma vez por mês, 2 vezes por mês, cada 15 dias, e preparavam uma janta para levar para os moradores de rua. Olha que experiência fantástica que foi que nós tivemos lá. Infelizmente nós não conseguimos continuar porque nós não temos uma cozinha própria para isso. Nós chegamos a fazer 150 marmitas num quintal e aí começa a ficar insalubre, e aí tivemos muita dificuldade. Mas era uma experiência fantástica. Muito mais para as pessoas que estavam fazendo aquela experiência do que para o morador de rua. Porque uma marmita a cada 15 dias, eu mesmo dizia, não resolve a vida de ninguém. Não. E se o morador de rua estiver esperando a próxima marmita, ele morre de fome. Em 15 dias ele morre de fome. Então era uma experiência para nós, era um serviço que os moradores de rua estavam prestando a nós e não nós a eles. A tarefa de poder de manhã se encontrar, entregar um pouquinho do seu tempo, fazer arrecadação de pessoas que podiam doar um pouquinho que fosse. E olha que fantástico, nós descobrimos durante essa experiência que algumas pessoas voluntárias que ajudavam a entregar marmita não tinham jantado. Eram trabalhadores, eram pessoas dali do Macuco, mas que não tinham jantado, que não tinham... Estavam na correria. E aí, reverendo, se sobrar uma marmita, posso levar? Porque eu não jantei, amanhã eu trabalho cedo, não deu tempo de fazer nada em casa, de comida. E aí nós falamos, não, nós estamos fazendo errado. Nós estamos atendendo o pobre da rua, esquecendo o pobre que nós somos. E aí, antes de sair para entregar a comida na rua, nós jantávamos a própria comida que nós fizemos para eles. Nós separávamos lá 15, 30 marmitas
para que nós jantássemos. E era um momento de fé, porque a gente orava, era uma ceia santa, porque a gente orava, a gente agradecia aquela comida que a gente durante o dia todo foi feito, a gente partilhava daquela própria comida que a gente ia entregar na rua, e quando a gente ia entregar na rua, a gente entregava muitas vezes até com muito mais felicidade, com muito mais empenho, porque nós mesmos se reconhecíamos, nós somos o mesmo povo, vocês estão na rua, nós estamos quase na rua, nós estamos aqui junto com vocês, nós também temos as nossas dificuldades, como a gente dizia naquela época, somos todos pobres. No fundo, nós somos todos pobres. Sim, verdade. Cada um buscando um pouquinho, né, de recompor aí um pouquinho do que está faltando. Isso a minha esposa às vezes comenta, né? Pô, mas você vai aqui, você vai ali, o que você faz? Como é que é isso e tal? E aí, claro, ela não tem nem pique nem tempo para me acompanhar nesse sentido. Mas às vezes é o que eu falo para ela, é mais às vezes algo que nós estamos fazendo para nós sermos melhores, para nossa transformação, do que para o outro. Para o outro é só mais uma marmita, é só mais uma cesta básica, é só mais uma. Mas para nós, a gente tem um retorno 3, 4, 5, 10 vezes melhor e maior para nós do que para o outro. Porque às vezes é simples, a gente faz parte de alguns grupos, pô, precisa fazer tal coisa, tal. Ah, não, eu não vou lá levar, tá aqui o dinheiro, vai lá, compra a cesta, entrega, tal. Mas a questão não seria essa, né? A questão seria a pessoa ir lá, comprar a cesta, ter essa experiência, né? Mas algumas pessoas ainda não estão enxergando como o momento dela pôr a mão. Mas uma hora vai chegar, a gente sabe que chega de uma hora ou outra, de uma forma ou de outra. Fabiano, os pais da cidade, que nasceu em volta da Santa Casa de Misericórdia, que lembrar disso, né? Brás Cubas funda Santos em volta aí da Santa Casa de Misericórdia, colocaram no nosso brasão, né? Então, Santos é a cidade que ensina sobre a liberdade e a caridade. Essa é uma discussão que a prefeitura está tendo agora, a gente não pode esquecer porque está no nosso brasão. Não podemos tentar ensinar a cidade a não dar. Porque nós, talvez diferente de outras cidades, eu já morei em vários lugares do Brasil, aqui a gente aprende desde cedo que água, que comida na porta tem que dar. É nossa tradição portuguesa, é a nossa tradição dos bairros mais antigos da cidade, é da nossa origem. Sim. Então, o que a prefeitura poderia fazer e deve fazer é coordenar. Mas nós temos vários grupos, viu? Vários grupos que saem à noite, que se organizam. Sim. Espíritas, até o pessoal budista se organizam para levar comida para os moradores de rua, sem contar as grandes igrejas que têm verdadeiros centros de distribuição, né? Tem obras em todo lado. Primeiro porque é um princípio cristão, não dá para dizer que você é cristão e não divide o pão, não é? Aí já é uma incoerência danada, né? Já não dá para rezar o Pai Nosso, porque aí não tem pão nosso, então não é Pai Nosso. E a prefeitura não deveria ir contra isso, fazer uma campanha não dê comida para o morador de rua, porque não tem como. É da origem da nossa cidade, está no brasão. Nós temos, nosso, marca do Santista. Nós acolhemos e dividimos o pão. Embora corremos o risco de perder essa tradição. Essa cidade nunca foi tão violenta e tão egoísta como está sendo. Não é? Nós estamos transformando o perfil da cidade, temos que voltar às origens. É uma das melhores coisas que os pais fundadores da cidade nos deixaram. Nós nascemos em volta de uma santa casa, que era de misericórdia. Né? Daqui a pouco a gente não tem mais nem casa, nem misericórdia. Então, vamos... e aí eu acho que esse é o entendimento também da prefeitura. A prefeitura tem tido formas de tentar aprimorar esse serviço, mas acho que a primeira coisa é chamar esses grupos. Vamos conhecer esses grupos e chamá-los e ver se a gente... Eu até falava na época para o Fundo Social de Solidariedade, numa das reuniões eu cheguei a falar isso. Falar, olha, era bom chamar e conversar, porque a gente até combina o cardápio. Porque o morador de rua falava, não, o senhor veio aqui trazer, o que o senhor tem aí? É arroz, feijão? Não, eu prefiro macarrão, que a outro centro espírita vai trazer daqui a pouco. Quer dizer, vamos coordenar. E aí coordenava, porque eu ia em alguns lugares onde já tinha passado uma outra equipe
né? Então, a gente coordenava, assim, qual setor que ia, também dando orientação, olha, não faça assim, pode ser comida estragada, pode fazer mal ao morador de rua, faça isso que é mais leve de fazer. Esse seria... Agora, dizer não entregue comida para o morador de rua, isso é de uma crueldade que não cabe para o Santista. Tenta em outra cidade. Aqui não cabe. Eu estou acompanhando bem de perto isso, né, com a nova secretária. Inclusive, ela veio aqui, conversou, explicou um pouquinho para a gente desse trabalho e a gente tem tido eventuais reuniões. Inclusive, no final do mês, nós teremos um encontro grande lá na Igreja do Carmo com a equipe de Caritas para, né, ajudar a entender tudo isso que a cidade proporciona, todos esses braços que, né, enfim, que apoiam e que acolhem, né, as pessoas mais fragilizadas ou mais vulneráveis. E também uma das coisas que a gente tem percebido é a melhoria nos atendimentos. Então, teve sim um crescimento, né, na área social, no sentido de acomodar os moradores de rua, fazer um atendimento. Hoje, né, na conversa que nós tivemos aqui, ela passou que a cidade faz cerca de 600 atendimentos dia. Então, é muita coisa, né? Então, deu para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas que estão necessitando. Não falamos só de morador de rua, nós falamos de pessoas comuns. Sim. Eu falo isso porque eu entreguei marmita há um tempo em prédios, né? Olha, vou deixar aqui, tal, é para o morador tal, e deixava na portaria. Então, nós estamos falando de prédios que têm portaria em situações, em bairros nobres. Então, essa distinção entre o morador de rua, que muitas vezes pode ser uma pessoa que está sofrendo uma doença mental, ou que foi abandonado pela família, ou que teve um acesso, foi exposto de forma exagerada ao uso de algum tipo de droga, com o morador na rua. Morador de rua e o morador na rua são duas coisas diferentes. Há pessoas que perderam o emprego, que não têm condição de pagar o aluguel, que não têm condições de enfrentar a violência na periferia para ter um canto, porque a gente sabe que a periferia é dominada pelo tráfico, é dominada por donos da periferia, e aí é uma briga também, que você também tem que pagar para ter um barraco, tem que pagar para estar em cima, às vezes, do lodo. Quer dizer, e essas pessoas são moradores na rua, não são moradores da rua, são moradores que estão na rua. Quantas pessoas que a gente conhece que vai ouvir o relato, tinha um morador de rua, que eu não me esqueço nunca, que ficava na altura ali do Imbaré, e a gente via que ele tinha escova de dente, que ele tinha uma roupa, e ele comia com a gente, e aí ia lá escovar os dentes lá no chuveirinho da praia, e eu falava, aí eu comecei a conversar e falou, não, eu trabalho, é que o dinheiro do Vale Transporte eu ajunto para pagar o aluguel para minha mulher e meus filhos que moram lá na área continental, na área mais distante de São Vicente, e se eu pegar o dinheiro do transporte para mim vir e voltar, eu não consigo manter minha família lá. Então eu sou morador na rua, não morador de rua. Eu sou morador na rua. E eu durmo aqui nessa marquise, porque eu trabalho aqui no quarteirão de trás, eu tomo banho na praia, eu me troco. Há alguns, não digo que são, não sei se isso é a maioria, claro que evidentemente que não. E espero que não também, graças a Deus que não. Mas então há que se fazer essa distinção entre a pessoa doente, que está na rua, e está numa situação de envolta a drogas, envolta a toda uma situação, às vezes, de doença mental e tudo mais, daquelas pessoas que foram, principalmente nos últimos 4 anos, levada por essa crise financeira que nós temos, por essa crise econômica que nós temos, jogadas pela crueldade que a nossa sociedade capitalista tem de jogar essas pessoas sem destino nenhum. É claro que isso é difícil de entender. Eu outro dia peguei um taxista que dizia para mim, não, tá na rua porque quer. E aí, com toda a paciência, você tem que dialogar e falar como que alguém quer ficar na chuva, dormir na calçada. O senhor acredita mesmo que a pessoa está ali porque quer? É difícil. É um diálogo, às vezes, que não dá. Não vale a pena você gastar, né, a sua energia em explicar algumas coisas que são realmente inexplicáveis. Verena, aproveitando, né, que você entrou nesse momento geral da economia, a gente veio numa transição, né, a nível de gestão governamental nacional, né? Nós saímos de uma linha mais social, entramos numa linha mais liberal e agora estamos voltando nessa linha social. Como é que você vê a mudança
né, não vamos nem entrar nos últimos 4, mas dos últimos 10 anos, que eu queria que você falasse dessa transição aí, que nós vemos que o dinheiro perdeu o valor, né? Quando eu falo dinheiro perdeu o valor, é porque a gente tinha vamos fazer uma comparação de, claro que a grosso modo, né? Um salário mínimo no Brasil e um salário mínimo na Europa, um salário mínimo nos Estados Unidos. Como é que você vê essa deteriorização da economia de forma geral que nem a gente comentou, num país como o nosso, né? De fé, onde tudo se planta, se dá, onde, né, a gente sente essa pedalada que não sai do lugar. Fabiano, eu vejo que a globalização, já tão falada nos anos 90, não é? Ela já era avisada, já era anunciado o custo que teria. Ela traria para a gente uma grande dificuldade, não é só para o Brasil, né? Nós, América Latina, eu sou ainda da época que falava que a gente era do terceiro mundo. Essa expressão parou de usar, né? Terceiro mundo, mas a gente sempre foi um país colonizado. Nós, da América Latina, a África e uma parte da Ásia, sofremos historicamente a desigualdade. Agora, especificamente nós aqui, se a gente for falar, como você fez aí uma retrospectiva histórica, eu diria o seguinte: nós nunca tivemos uma regressão tão grande como foi os últimos 4 anos. Nunca tivemos. Não é só um discurso, como gostam de falar, conservador, né? Tem gente que gosta de falar conservador, não sabe nem o que está falando, mas não sabe nem o que está conservando, mas não é? Ou uma tentativa de narrar a história de uma forma melhor. Então, daqui a pouco Hitler não foi tão ruim como a gente viu, como a gente aprendeu na história. Daqui a pouco a humanidade não passou por toda essa história, né? Vamos apagar a Segunda Guerra Mundial, vamos apagar tudo isso, não aconteceu isso, né? Essa coisa é cruel. É cruel porque esse regime matou pessoas, era a fábrica de matar pessoas. Infelizmente, a população da Alemanha foi convencida disso, frente à crise que a Alemanha tinha. A Itália viaja junto, né? E o Japão por último. E isso, o planeta teve que se unir contra esse mal, porque não era outra coisa, não ser uma fábrica de matar pessoas. Quem teve a oportunidade de ver, e aí a internet está aí para mostrar, ou teve a oportunidade de viajar e ver, quem visita um campo de concentração não acredita naquilo. Papa Bento XVI, que era um teólogo extremamente respeitado, intelectual da Europa. A frase dele em Auschwitz foi: aonde estava Deus? Não era uma frase que se esperasse de um papa. Ele se ajoelha e pergunta: aonde estava Deus? Então, nós nunca tivemos, nesses últimos 4 anos, tão perto desse perigo, tão perto dessa nova moda que exclui pessoas. E isso, claro, que tem mutados mutantes, lógico, trazendo para a nossa realidade, teve esse referencial. Eu nego a ciência, eu nego a evolução da humanidade, eu nego as vacinas, eu nego o remédio, eu nego a saúde, eu nego a vida para os mais carentes, eu renego a morte. Porque se você não tem nenhum projeto de assistência, se você não manda dinheiro nem para merenda de escola, você está levando à morte pessoas, não é? Talvez não com a câmara de gás, ainda não tiveram tempo. Graças a Deus nós paramos isso logo. Mas quando você tira dinheiro da merenda, nós sabemos disso, a gente é de uma geração que a gente lutou para que tenha uma merenda de verdade, comida mesmo, comida. Eu me recordo, eu era líder estudantil, eu me recordo da alegria que era a gente falar: agora tem comida, tem arroz, feijão, tem ovo cozido, tem comida. Não era uma bolachinha com suco, né? Um suquinho lá que era o que voltou. Em alguns lugares, se as prefeituras não intervinham, não se sacrificavam, nem isso tinha. Sim. Não é? Então, é uma política de matar, é uma política de exterminar, não é?
E é claro que nessa política é coerente dizer, não vou cobrar imposto de jet ski. Claro que não. Por quê? Né? Jet ski é bacana, tá em primeiro, é um dos coisas, bens, né? dos bens mais essenciais, né? O jet ski é essencial. Então, veja, eu acho que nós acordamos de um Brasil cruel. Essa gente é cruel. Essa gente rouba na educação, essa gente... Veja, não é que antes não tinha. Tem, claro que tinha. Tinha. Né? Nós vivemos esse drama todo dos escândalos na Petrobras, de todas as denúncias que a gente teve de merendas, de escândalos, desde a volta da democracia. E a democracia é isso. A democracia é o poder falar dos escândalos. Porque na ditadura você não pode falar nada. Sim. Então a gente não sabe como é que era na ditadura. Não podia falar, quem falasse morria. Então é na democracia que a gente viveu vários escândalos. Claro que vivemos muitos escândalos até. Agora, nunca foi tão descarado de eu vou fazer, eu vou enganar, eu vou mentir na cara dura, eu vou falar uma mentira na cara dura. E agora eu acho que eu tenho uma esperança nesse governo, que é um governo de coalizão. Isso não é um governo... o PT não é um governo do PT, é um governo de coalizão. O Geraldo Alckmin nunca foi petista, né? O Geraldo Alckmin é um homem... É um católico conservador. Como diz aqui, né, o ex-prefeito Pedro Gouveia, que teve a oportunidade de vir aqui, né, conversar com a gente, ele fala que foi um prato que deu certo, né? A Lula com chuchu foi uma refeição que... Né? Eu tenho muito respeito ao governador Geraldo Alckmin, ele sempre ajudou nós, anglicanos, a gente tem a maior creche na América Latina, da igreja anglicana, e o Geraldo Alckmin, quando foi governador, ajudou muito. E então achar que o PT... Não é o PT, foi uma tentativa de coalizão para salvar, para barrar essa gente louca. Que não é, a gente fala louca, assim, na melhor expressão, né? Porque não tem nada de louco, não, são criminosos. Né? Pessoas que negou vacina. Houve pessoas da sua família que morreu de Covid? Presta atenção nas datas. Porque é bem provável que a vacina já era para estar disponível e não estava. Eu tive uma parente, minha irmã faleceu de Covid. Ela morre quando a vacina está liberada para os profissionais de saúde. Na semana que foi liberada para os profissionais de saúde. Não deu a tempo. O reverendo Leandro morre de Covid, sem ver a cor da vacina, sem ter a chance. Imagina lutar contra a vacina, dizer que o mundo é plano. Essas narrativas malucas que eles acham que é... Eu não sei o que é conservador, só se a gente falar que estão conservando a Idade Média, querem voltar para a Idade Média. Então, na verdade, eu acho que nós nunca tivemos numa crise tão grande. Nós, a América Latina como um todo, a Argentina sofre agora o mesmo mal que nós sofremos, está sofrendo, está aparecendo aí que parece que lá germina o mesmo mal. É claro que quando há essa crise financeira, a política desgringola. E aí vem o fascismo, vem toda essa maluquice, que é pior, que é uma tentativa de piorar. Eu acho, Fabiano, que a gente tem que ter esperança. Eu tenho esperança que essa coalizão tire a gente dessa situação política, de maluquice, de criminalidade, a criminalidade institucional, a mentira ser institucionalizada, a crueldade ser bancada. E eu acredito também na esperança de que se consiga uma nós somos um país tão rico, nós somos um país tão grande, né? Próspero, né? A gente costuma falar que é um dos países mais cristãos. O Brasil é o país mais católico, mais cristão da América do Sul, não é? Mas aprendemos pouco a dividir, aprendemos pouco a partilhar. Né? Ainda somos muito egoístas. Eu estava vendo agora, outro dia, um dado matemático, que é o pessoal da do agrosoja. Se pegar o lucro da agrosoja e dividir para o Mato Grosso, nós vamos ter um país de primeiro mundo maior que a Suécia no Mato Grosso. Se dividisse com a população. A concentração de renda na mão de 12, 13 famílias lá é fantástica. É enorme. E, enquanto isso, a pobreza está grande. Então, tá aí os moradores de rua, Padre Júlio fazendo das tripas coração lá, para dar um café da manhã e um almoço. E uma das coisas que a gente tem chamado muita atenção
que é um trabalho que o Sesc faz lá do Mesa Brasil, enfim. Como a gente desperdiça alimento, né? Nós ainda, em pleno século XXI, a gente ainda tem a quantidade de alimentos jogado fora, seja no final de uma feira, seja no final, né, no amanhecer de um término de negociação de mercados aí, é muito grande. Acho que nós temos que ter soluções, seja ela pública, seja ela privada, para que a gente possa, aos poucos, né, que nada é da noite para o dia, mas aos poucos, melhorar essa situação, porque eu acho absurdo quando você passa no mercado municipal de manhã e vê aquela pilha de alimento ali que acabou se apodrecendo, acabou não sendo aproveitado. Quando você passa no final de feira e vê aquele mundo de alimento, enfim. Só que o Mesa Brasil não é nem 1% do que a gente precisaria efetivamente, porque se a gente tem pessoas morrendo de fome ou passando fome, e do outro lado nós temos pilhas de alimentos sendo jogados fora. Então a coisa não bate. Eu tive a oportunidade de conhecer um dos projetos que infelizmente foi dado o nome de ração humana, que, né, enfim, foi cruelmente dado esse nome pelo nosso querido ex-governador de São Paulo, que podia ter tido a oportunidade de efetivar um projeto contra a fome, né, um projeto que, né, também teve no seio da igreja e acabou fugindo nisso, foi para Brasília, mas não deu certo, mas que a gente possa fazer algum tipo de reaproveitamento dessa alimentação. Seja alimentação que vence na prateleira, seja alimentação que vence, que é desperdiçada no final da feira, seja alimentação, enfim. Nós temos várias fontes para criar uma solução nesse sentido. Só para dar um dado, né? A arrogância dos poderosos, ela é uma coisa interessante, né? Ela, ao mesmo tempo que leva eles ao poder, também mata ou afoga eles todos, né? O próprio Dória é um exemplo disso. Um grande marqueteiro, Dória. Veja uma coisa que era da sabedoria popular. Lá na Pastoral da Criança, nós já usávamos a tarefa de fazer um farelo que salvou populações da periferia. Quem trabalha na periferia sabe. E até hoje é usado nós, com a Irmã Dolores, na Pastoral da Criança. Fazíamos, com a Irmã Dolores, ensinávamos as mães a fazer o farelo com alimentos, até casca de banana, aquilo ali ressecado, e era feito o tratamento lavado e transformava-se num farelo que salvava crianças, fazia um mingau que salvava crianças da fome. Esse marqueteiro maravilhoso, que é o nosso governador, conseguiu traduzir em farelo humano, sei lá o que diabo que ele fez, que aquilo a imprensa transformou numa coisa negativa, o que é uma iniciativa... O que salvou vidas durante décadas, né? Mas ele quis se apropriar, dizendo que era ele, né? Se custasse ser um pouquinho mais humilde e dizer, a igreja já faz, queremos apenas o Estado quer ajudar, ampliar e... Não. Essas iniciativas que vão, graças a Deus, essa gente vai e nosso trabalho continua. É verdade. Eu até brinquei outro dia, fiz um vídeo e mandei para minha filha, falei, olha o que é isso aí, olha a carne e tal. Aí ela, o que é isso aí e tal? Eu falei para ela, banana. Como assim banana? Eu falei, banana. Aí mostrei o vídeo para ela da banana com a casca que você esmaga lá, que você tempera, você cozinha e aquilo vira uma carne vegetal e tal. Aí ela, não acredito. Aí eu mostrei todo o processo, filmei todo o processo e mandei para ela ver. Ela falou, não acredito. E o gosto né, enfim. A gente que veio, né, desse mundo onde a igreja teve que buscar soluções para manter as pessoas alimentadas e salvar vidas, a gente sabe que, né, dá para se fazer muito mais do que tem sido feito, né? Todo dono de restaurante sofre esse dilema. Reverendo, se eu ficar dando comida aqui que sobra, amanhã tem 30 na minha porta, daqui a pouco tem 40 na minha porta. Não, e eles não podiam dar. Eles só puderam dar agora de uma lei. Eu tenho medo de dar, porque a lei diz que se eu der e a pessoa se intoxicar, amanhã eu que sou processado. E eu também não tenho como manusear com higiene para dar. Eles mesmo também não têm higiene, aí depois vai dizer que foi a comida. Então, é uma tarefa difícil, que é uma coisa maravilhosa, que é isso que eu digo, que a costura social que as prefeituras poderiam organizar. A prefeitura poderia criar um sistema de recolher aquilo que ela previamente sabe que pode ser sobra,
e que ela tem como armazenar, ela tem como manipular, e aí sim distribuir. Não é? Nós não estamos falando de nada que vai estragar amanhã. Os supermercados têm uma prática de... Véspera do vencimento. Às vezes 2 dias antes do vencimento já estão jogando no lixo. E se o funcionário for pego indo lá recolher, ele é mandado embora. Ele não pode recolher. Então, quer dizer, que doar 2 dias do vencimento. Eu tinha um amigo que tinha um grande restaurante na cidade. Hoje a família, né, aposentou, não trabalha mais com isso. Eles fazem, né, outras coisas, mas que toda a comida que sobrava, era um restaurante por quilo, toda a comida que sobrava ela era armazenada em aqueles tonéis de plástico, né? Colocavam no fundo do espaço lá, numa geladeira guardada e tal. E aí eu perguntei para ele uma vez, acompanhando o processo, tal, falei, pô, o que vocês fazem com isso aqui? Vocês vão doar? Não, a gente não pode doar por causa da legislação, a gente tem que deixar aqui, e aí amanhã de manhã vem um fazendeiro buscar para distribuir para os animais. Então, um alimento que estavam ali, que você pagava aí 20, 30 reais o quilo, vai para um tonel misturado e vai para os animais, porque não pode se distribuir. Então, o porco está na frente na escala de prioridade para comer do que uma criança de rua. Infelizmente. Complicado, temos muito a evoluir ainda. Mestre, eu queria que você falasse um pouquinho dos trabalhos que nós temos que fazem o complemento da sociedade e do terceiro setor. A gente tem aí vários projetos, várias entidades que fazem a diferença, né? Inclusive eu faço parte de um dos clubes que a gente tem alguns projetos como, né, de cesta básica, projeto de cadeira de rodas, projeto de suporte para o terceiro setor, para outras instituições até darem cursos, enfim. Qual é a importância, como você enxerga a importância disso? Você citou aí, né, o Padre Lancelotti, que faz um trabalho, né, também contribui muito aí. Como é que você enxerga esses movimentos na sociedade de forma geral e que agora é cíclico, né? Alguns chegam, outros infelizmente terminam, mas que, né, como é que fica essa? Fabiano, quando se fala em democracia, as pessoas gostam de lembrar dos partidos políticos. Agora a gente tem liberdade, tem partido político. Eu, particularmente, não acho que isso só é um sinal de democracia. Aliás, tem ditaduras maravilhosas aí que tem partido político, inclusive um só, ou 2, é uma beleza. Mas essa rede do terceiro setor é a rede que oxigena e que salva a nossa sociedade. Eu só tenho a gratidão, por exemplo, ao povo do Rotary, que está sempre me ajudando lá na missão. Quer dizer, como faz bem você ter, além do seu trabalho, além da sua igreja, além da sua vida social, você ter também um pouquinho da sua dedicação. Como isso faz bem para o empresário, como isso faz bem para o gestor, como faz bem ter um contato com a realidade, como te transforma quando você vai cuidar da sua empresa. Então, evidentemente que é um convite maravilhoso, tá, no terceiro setor. Eu acredito que você só consegue ter sucesso quando você dá um pouquinho do teu dia, um pouquinho da tua hora, porque a gente não consegue fazer verão sozinho. A andorinha uma só não faz verão. Quando você consegue dar um pouquinho do teu dia, um pouquinho da tua hora, um pouquinho do teu tempo, para poder, junto com outros, fazer um bem no seu bairro, no seu clube, na sua sociedade de melhoramento do seu bairro, na escola de samba, numa associação, numa ONG, como isso vai trazer para você uma visão real da realidade, né? Como isso vai te ampliar. É como se você trocasse, e aí aquela história maravilhosa do cidadão que vivia preso no seu quarto, olhando para os seus problemas, olhando para a sua empresa, olhando para os seus funcionários, olhando para as suas contas, olhando para as suas metas, e aí um dia, uma coisa ocasional, uma vicissitude da vida, ele abre uma janela e vê o mundo lá fora, e vê lá fora o mundo com os outros funcionários, o mundo com outra realidade, o mundo com outras contas, o mundo com outros problemas, e ele vai abrindo janelas, e esse empresário vai virar um grande empresário quando ele só tem janelas, quando ele consegue ter mais janelas possível, porque aí ele sai do mundinho de ficar olhando os seus próprios problemas. Então eu acho que o Rotary, o Lions,
todos esses grupos do terceiro setor e qualquer ONG. Às vezes a gente tem uma mania de também achar que isso é muito difícil. Não é difícil. Você montar uma ONG, você montar um serviço no seu bairro, organizar as pessoas e aprender a conversar, a trabalhar. Algumas épocas atrás, eu tive o prazer de participar de um projeto da Prefeitura de Santos que dava um curso de formação para lideranças. Era um curso de capacitação para a formação de lideranças. A cadeia velha estava sem uso e o prefeito fez um convênio com o Estado e a gente implantou esse curso lá. Então, era um curso de aprenda a fazer uma reunião, um curso de oratória, aprenda a fazer uma busca de recursos, aprenda a ser tesoureiro, aprenda a fazer uma ata, aprenda a exercer a sua liderança na sua situação. Olha que coisa fantástica. Nós fizemos um curso de oratória e eu acho que tinha uns 300 inscritos. E aí, quando nós vimos que a fila estava dobrando a Praça dos Andradas, eu fui lá para ver o que era, ajudar na cadeia velha. E aí, a maioria das pessoas inscritas, eu sou síndico do meu prédio. Então, eu quero fazer um curso de oratória, porque eu tenho que falar na reunião do prédio. Eu sou do sindicato tal, eu quero fazer a reunião, curso de oratória, porque eu tenho que falar na reunião do sindicato. Eu sou da associação de bairro, eu quero... Então, infelizmente, a prefeitura não tem mais esse serviço, mas é uma ideia boa para ter. Ajudar a sociedade a se organizar, a capacitar as lideranças, às vezes buscar um recurso. A gente sabe das verbas impositivas que os parlamentares podem destinar, mas a gente sabe também de diversas formas de conseguir recursos para projetos, não é? Parece que é muito difícil, parece que é muito burocrático. É mesmo, é muito difícil e é muito burocrático porque é dinheiro público. É bom tomar cuidado com isso. Não, e até no privado, porque você pega do privado e o privado tem que fazer uma prestação de contas para ter isso abatido, enfim. Exatamente. Até isso exatamente. Mas não é impossível. Não é impossível. É a tarefa de quem quer montar algo. É a tarefa de quem quer trabalhar com algo. Não é? Então, eu acho que o terceiro setor é o que salva a nossa democracia. É o que até comentei hoje no escritório, falei, eu comprei um negócio, mas aí eu vou ter que cancelar. E, mas será que dá para cancelar? Eu falei, vamos para a guerra, né? Porque já viu alguma coisa fácil? Não vê, não tem. A única coisa que cai do céu é água e mesmo assim, às vezes não é para beber. Não é potável. Não é potável. Mestre, eu queria que a gente entrasse um pouquinho agora nesse momento de fragilidade da criança. A gente está num ano também de eleição, nós estamos num momento de escolhas, de renovação, né, de oportunidade, onde a sociedade tem a possibilidade de participar da escolha, que é a eleição, né, do Conselho Tutelar. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, né, desse tato com o cuidado com a criança, que nós estamos falando de uma evolução. Né? Eu me lembro ainda de quando eu jogava bola na rua, olha o panda! E aí a molecada corre, pula muro e tal, a bola ficava, o chinelo, ficava a bola, ficava tudo na rua, você não sabia nem por que estava correndo, mas você tinha que correr. E aí depois você estava em algum lugar, às vezes tomando lá a tubaína, olha o juizado tal, mesma coisa, o copo ficava lá com refrigerante, o pão com mortadela, o lanche ficava tudo lá e aí depois você voltava lá e falava, o que aconteceu? Não sei, a gente correu tal, e voltava para terminar o refrigerante. E aí hoje nós chegamos nessa fase onde é mais tranquila, que é a eleição do Conselho Tutelar, que com as mudanças na regra, é uma eleição hoje obrigatória nas cidades, mas onde o voto não é obrigatório, mas é obrigatório a eleição de acordo com a evolução da lei. Queria que você falasse um pouquinho desse momento. Fabiano, eu queria falar 3 coisas sobre isso. Primeiro, te cumprimentar por ter coragem de enfrentar essa luta, que eu acho uma das mais nobres, né? E mostra o quanto você é filho da tradição do Evangelho, quanto você é filho da igreja, quanto você é filho de tudo que a gente viveu, se dedicando a ter coragem de enfrentar essa guerra. Porque, por mais que o Conselho Tutelar seja uma coisa instituída, e hoje é uma instituição, né, que tem aí algum tipo de recurso e tal, é um serviço que você já faz de graça, você já faz com o seu próprio dinheiro, que você já, sem dúvida nenhuma, que você colocou o seu dinheiro para fazer. Então, eu tenho aqui 3 coisas que eu acho. Primeiro acho que nós temos que cutucar os nossos parlamentares. Eu acho que está errado ser uma eleição obrigatória, mas não ser obrigado a votar. Eu acho isso um erro.
Eu acho que nós deveríamos colocar o Conselho Tutelar na eleição junto com o vereador. Eu acho que a gente deveria resolver esse problema. Porque o fato de não ser obrigatório é um problema. Veja, na Europa, tive uma experiência fantástica. Eu fui ao cinema. Pode falar o país, né? Eu fui ao cinema em Portugal. Fui assistir um filme. E eu levei um susto ao entrar, porque era rápido a troca de sala, e eu levei um susto ao entrar na sala de cinema. Nós temos a ideia de que a Europa são muito evoluídos, descobriram a gente, a sociedade evoluída, e a sala estava imunda. Copinhos, papéis de sanduíche, refrigerante jogado, tava terrível. Não deu tempo deles fazerem a faxina na sala. E aí me veio a ideia que no escuro as pessoas perdem a civilidade. Essa coisa de não deixar não obrigatório não está certo. Parece que não é tão sério o Conselho Tutelar, parece que não é uma função séria, parece que não é uma função... deveria inclusive ser uma eleição vigiada pela Justiça Eleitoral, para que a gente tivesse lisura na eleição dos conselheiros, que são, na verdade, uma tarefa criada na Constituição de 88, Sim. que é uma das melhores tarefas, porque é um cidadão eleito pelo povo para tratar dos problemas da infância. Ora, temos aí gravidez na adolescência, gravidez na infância, e não tem conselheiro tutelar envolvido nisso? Temos casos de pedofilia, né? Não digo só na igreja não, mas em todos os lugares. E a igreja e os conselheiros tutelares não estão envolvidos nisso. Temos falta de merenda. Pronto, já estou aqui acabando com o seu estúdio. Temos falta de merenda na escola, temos falta de professor na escola. E o conselho tutelar não está nem aí, não está envolvido nisso. Meu Deus do céu, não tem professor, não tem merenda. Tráfico de droga. Todos nós sabemos aí, né, historicamente, eles acabam empregando os menores de idade, até porque a legislação não permite que seja preso e tal. E não tem nenhum conselheiro que bota a mão nisso. Né? Então, o que os conselheiros estão? Onde eles estão? Estão sobrecarregados, precisamos de mais? Estão sem estrutura? A prefeitura, a justiça não está dando estrutura? Então, quer dizer, eu não consigo imaginar o Conselho Tutelar longe da figura de um vereador para cuidar só da criança. Essa era a ideia maravilhosa do legislador que criou a figura do Conselho Tutelar. Nós vamos criar alguém eleito pelo povo, comparando aos Estados Unidos, gosto de comparar os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos tem umas coisas bacanas também, eu gosto de vez em quando, uma coisa ou outra é gostoso. O hambúrguer é bom. Mas olha, lá o delegado é eleito. Delegado de polícia. O juiz é eleito. Promotor. Então, o promotor é eleito. E a população cobra. O cara foi eleito, ele falou que ia acabar com tal crime e tal. Então, veja, nós elegemos o conselheiro tutelar, sem meta. Conselheiro que nunca teve envolvido com criança, que nem sabe nada de criança. Conselheira que fala, eu vou ser conselheira porque eu tenho uma criança em casa, eu tenho um filho. Não! Aí a justiça faz um curso, cria para capacitar, porque estava virando festa, né? Estava virando festa. E aí capacita e tem um curso, o Ministério Público está junto e credencia. Acho isso louvável. Acho até que para ser vereador tinha que ter um curso também, sabe? Tinha que ser, né? Para ser vereador. Pelo menos saber ler, né? Pelo menos saber ler, pelo menos falar, não, qual é o seu interesse em ser vereador? É lógico que isso são remédios paliativos, não vai resolver nada, né? Quando você faz, aliás, às vezes pior até, né? Porque quem faz o curso e tal, geralmente são os mais corruptos. Mas independente disso, é louvável que prepare as pessoas para ser bons conselheiros. Até para a gente não correr o risco de ter um conselheiro pedófilo, de ter um conselheiro traficante, de ter um conselheiro envolto ao crime, se apropriando de uma função para ir contra ela. Então, eu, particularmente, sou a favor que a gente lute para os nossos deputados mudar essa questão da lei, de que seja obrigatório. Segundo, eu acho uma importância fundamental. Acho que temos pouco debate, temos poucas aberturas para discutir quem são os conselheiros, para conhecer quem são os conselheiros. E aí eu faço aqui um clamor. Você é do terceiro setor, você participa de uma loja maçônica, você participa de um Rotary, você participa de algum grupo. Nós temos um mês
Procurem saber quem são os conselheiros, leve lá, faça alguma atividade para que a sua turma possa tomar conhecimento de quem são, possa depois cobrar de quem foi eleito, possa se envolver nessa eleição. Principalmente aos líderes religiosos. É terrível isso. Né? Algumas igrejas têm uma dívida histórica com a infância. Vamos agora é a hora da gente se redimir. Vamos eleger conselheiros dignos que defendam as crianças, inclusive de nós mesmos, em alguns casos. Mas vamos eleger, vamos ter coragem de mostrar. Eu acho, Fabiano, fantástico. Acho uma pena. Grupos de mães, grupos para qualquer coisa se unem para carnaval, se unem para excursão, se unem para fazer festa e não se unirem para isso. E acho que esses erros da legislação reduzem o papel. O Conselho Tutelar não é o babá das crianças. Ele não é o babá. Ele não é o que resolve tudo. Ele não tem poder para resolver tudo. Ele não é o que resolve. Ele é o intermediário que a sociedade elege para estar junto nos conflitos. Defendendo o interesse de quem? Da criança. É alguém que não estava na briga e que entra na briga para defender quem? O interesse das crianças. É um pai ou uma mãe que está brigando. É um caso de uma criança que foi presa. É uma criança que está exposta à crueldade ou à violência. O conselheiro tutelar é o advogado da criança. A obrigação dele é estar lá defendendo a criança. Então, eu acho... Nossa, estou envolvido até o último fio de cabelo. Preocupadíssimo em eleger conselheiros tutelares voltados e compromissados com a questão da criança. Porque é aí que começa a sociedade nova. Sim. É aí que começa a mudar. Se a gente não muda nisso, se a gente não denuncia isso, então você pega aí, eu tive conversando com algumas candidatas ao Conselho Tutelar, aí eu faço umas perguntinhas assim, como é que é a gravidez da infância? Ah, gravidez de quem? Não, de quem não? Qual é o índice de gravidez na infância? Como é que está essa questão da gravidez na infância? Não sabe. Como é que é a educação sexual nas escolas? Você é a favor ou contra? Sou contra. Essa daí já perdeu meu voto, nem falo mais com ela. É contra a educação? Você quer que aprenda onde? Na esquina? Na praia? Aonde que vai aprender? Se não é na escola, a escola que tem a obrigação de ensinar, né? Então, e aí ficam envoltas, preocupadas com a questão de pai e mãe que está se separando, em perfumaria, que eu acho que isso nem deve ser o grande problema, não é? Eu falo... E acaba esquecendo a criança, né? E acaba esquecendo a criança. O foco principal. Eu acho que você está de parabéns. E eu conclamo aqui os meus irmãos católicos a estarem todos eles unidos aqui. Fio Fabiano, a gente te conhece quando você era coroinha. Temos obrigação de estar junto com você, porque a gente sabe da tua índole. Nossa, eu fico chateado quando eu vejo, eu não vou me envolver, padres falando, não quero me envolver. Eu falo, meu Deus do céu, nós é que temos que dar testemunho, nós conhecemos. Nós vimos o Fabiano crescer na igreja. Nós vimos você aturou quantos anos, Padre Chiquinho? A vida toda. Ué, nós sabemos de onde você veio. Então nós é que temos obrigação. Temos obrigação de estar junto com você e te apoiar nessa hora. Porque você é um exemplo pra gente. Coragem, Fabiano. Coragem, e eu acho que os grupos do terceiro setor têm que se envolver. E nós temos que lutar para melhorar essa legislação. O Ministério Público tem que exigir que seja uma eleição não de segunda classe. Parece uma eleição de segunda classe, parece uma eleição... Não oficial. Não é muito oficial, né? Estamos elegendo um síndico. Não. Acho que a Justiça Eleitoral tinha que se comprometer, como se compromete para vereador. Podia ser junto com a eleição para vereador e ter um programa e ele mostrar que é capacitado para ser conselheiro tutelar. Talvez aí sim o Ministério Público ia exigir um curso. Uma das coisas que eu vejo até seria uma ideia, né, para começar isso, que fosse na mesma época, na mesma data até, mas que até não fosse obrigatório, mas que fosse na mesma data, que quando você entrasse lá, olha, você vai votar para conselho? Vou. Aperta lá um botãozinho lá e libera o código para ele colocar o número lá. Ou então um papelzinho, né? Faz lá na mão, não quer usar o mesmo sistema? Faz na mão, olha, aqui tem você vai votar, aqui tem uma lista aqui dos conselheiros, faz um xizinho aqui, dobra e coloca ali na malinha ali, que a malinha vai para algum lugar que vão contar. Mas nós já temos tecnologia, a urna eletrônica é maravilhosa, coloca lá, é um sisteminha, imagina. Sim, não teria problema nenhum. Uma linha a mais, uma linha a menos. A Justiça Eleitoral
diferencia isso, mostrou né? capacidade, né? Ela foi questionada, estamos discutindo isso agora na mídia nacional, não é isso? Ela foi capacitada, mostrou sua competência na eleição presidencial, que foi tão questionada, mostrou aí que nem o hacker do Paraguai conseguiu quebrar lá. Se você consegue fazer essa divisão, não, voto para presidente, voto para senador, voto para deputado estadual, voto para deputado federal. Por que você não pode criar uma linha ali? Prefeito, vereador e conselheiro. Exatamente. É mais uma linha ali que exatamente, você faz ali, né? Exatamente. Vê E aí, três. lembrar, dizer para a população, ele vai ganhar um salário público, ele vai ganhar uma estrutura pública, qual é a estrutura que tem o conselheiro e quais as funções que ele tem. Porque, desculpa, tá meio várzea, né? Você eleger a irmãzinha da igreja porque ela é boazinha, e amanhã essa senhora vai enfrentar lá a periferia para ir buscar a menina que está sendo violentada na periferia, ou que foi abandonada pela família, ou visitar os abrigos que a gente tem aí, onde a gente joga as crianças que estão sem pai nem mãe, os pais e a mãe estão presos, e aí joga, sabe Deus em que porão. Quem é que está atrás disso? Quem é que está vigiando isso? Nós estamos pagando os conselheiros tutelares para isso, para vigiar. E nós tivemos num passado triste de conselheiro tutelar que, depois de eleito, vai para Disney. Só se ele pensou que era para cuidar das crianças lá, na Disney. Então não podemos brincar com isso. Algumas coisas que a gente tem que ficar mais atentos, né? Você falou um pouquinho dessa parte da sexualização, né? Das crianças, da gravidez na adolescência. Eu acho que ainda a gente tem que trazer isso como uma forma de, além de educação, como uma forma de saúde. Né? Esses dias saiu uma matéria, eu sentei para comer, minha esposa, olha, estão dando vacina na escola. Eu falei, não, é legal, tem que dar vacina na escola, mas avisar os pais que vai dar vacina, tal, não pode ser algo que, né, não, tranca todo mundo numa sala, vai saindo igual o gado, né? Vai saindo e aplica a vacina. Não, vamos entender, a gente tem aí, claro, a gente teve a situação das vacinas aí que foram feitas em 15 dias, que a eficácia dela é duvidosa. Temos, claro que temos. Mas nós temos vacina aí que estão aí há 50 anos dando resultado. E que quando nasceram, quando nasceram, é bom lembrar, quando quando o Saib criou a vacina da paralisia infantil, ela também foi colocada vamos logo, ela foi aprimorando, mas ela foi a primeira fase da vacina da paralisia infantil era tão, a situação era tão crítica. Se você for para a história pesquisar, você vai ver que eles criam, em 15 dias estão vacinando todo mundo. Na época era a vacina da pistola, do revolvinho. E aquela lá depois... por que a gente teve que tomar a segunda, terceira, quarta dose? Porque foram aprimorando aquela, mas toma aquela logo, pelo menos. E ainda não estava. Então isso também é a evolução da ciência. Nós não podemos esperar 30 anos. Não, eu acho que assim, a gente precisa levar em consideração o mínimo que foi feito, né? Então, quando começou lá atrás, o porquê e tal. Então, eu acho que faltou aí um pouquinho de entender, né? Claro que o efeito a gente sabe que muitas não são tão boas. A inglesa era AstraZeneca, não era? A inglesa. Eu achei uma das cenas que mais emocionou foi acabar a pandemia, voltar a ter grandes atividades esportivas e há um grande campeonato de tênis na Inglaterra. E o locutor fala, esse vídeo está na internet, o locutor fala que está presente na plateia a professora de Cambridge, que é autora da vacina, e ela foi aplaudida de pé. Que é uma vacina que também passou por fase 1, fase 2, fase 3. Na fase 1 já estava vacinando, até a fase 3. E ela foi aplaudida de pé por ter descoberto e trazido a vacina. Está viva. Uma grande professora da Inglaterra. Eu acho que é isso que a gente quer, que a humanidade evolua. Né? Voltar para trás, não. E contra remédio, não. Pelo amor de Deus. É triste. Serginho, a gente já está aí há mais de uma hora. Cansamos o povo. Eu queria te agradecer, né, pelas suas palavras, pelo seu carinho, pelo seu tempo, né, por ter disponibilizado aí um pouquinho do seu conhecimento para o nosso pessoal. Eu queria que você te deixar à vontade, deixar algum recado, algo que você queira falar aí, finalizando. Eu quero conclamar todos os católicos romanos, embora eu seja anglicano hoje, conclamar todos os anglicanos a apoiar o Fabiano. Eu acho que a gente tem que estar de forma
concreta, de forma efetiva. É uma eleição extremamente difícil. É uma eleição que você não é obrigado a votar, nós vamos ter que acordar as pessoas domingo de manhã para ir lá votar. Então, não podemos brincar com isso. É um dia só, é uma tarefa só, e nós somos testemunhas. Você não precisa falar de você, nós é que temos que falar de você, não é? Eu me lembro que, quando perguntam para mim, mas, reverendo, esse moço que vai falar aqui, quem que é que o senhor trouxe? Eu falo, eu conheço. Esse eu conheço, faz tempo, conheço, da Pastoral de Juventude, conheço, foi militante comigo na igreja. Então, é isso, irmãos, vamos fazer um conselho tutelar verdadeiro, com gente verdadeira, com gente que quer trabalhar, com gente que quer defender a criança. Obrigado por estar aqui, viu? Obrigado por poder dar essa oportunidade, Fabiano. Coragem. Bacana. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Fique